Fala galera, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha de química. Hoje, uma das aulas mais temidas de um segundo ano. Aula de balanceamento de equações pelo método Redox. Vejam que eu estou sem slide, estou sem teoria. Hoje a gente vai fazer a explicação da matéria via exercício. É o método mais certeiro de trabalhar esse conteúdo, tá? Então, bora lá. Até agora, a gente trabalhava balanceamento comparando o número de átomos de um determinado elemento antes e depois dessa reação, ou seja, nos reagentes e nos produtos. Quando a gente inicia o estudo redox, é importante a gente parar um pouquinho de olhar apenas para o número de átomos, mas vai ser importante a gente olhar a quantidade de elétrons. Por quê? No meu reagente eu posso ter um óxido, ou eu tenho um sal à base de ferro 2, ou seja, ferro com carga 2+, ferro com NOx mais 2, ou seja, um ferro que perdeu 2 elétrons. Depois, ou eu posso ter um sal com ferro 3, ferro 3 mais a carga, ou NOx mais 3, tá? Ou seja, é um ferro que perdeu 3 elétrons. É um ferro onde ocorre a transferência de 3 elétrons. E aí é diferente, porque igualar a quantidade de átomos não vai ser importante, não vai ser fundamental. Eu tenho que igualar a quantidade de átomos, mas além disso, eu tenho que igualar a quantidade de elétrons que foram transferidos. Um pode transferir 2 elétrons, o outro pode transferir 3. A gente justamente precisa saber em qual dos dois a gente está trabalhando e, consequentemente, quantos elétrons foram transferidos. Beleza? Então, presta atenção, vamos começar. Uma equação simples, ó. CuO, óxido de cobre 2, reagiu com zinco metálico, tá vendo? Zinco sozinho. Formou óxido de zinco e cobre metálico. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, determinar o NOx das substâncias quando estão no reagente ou quando estão no produto. O jeito mais fácil nessa situação de olhar tem substância simples? A gente tem substâncias simples aqui. Toda substância simples, o NOx é 0. Então eu vou colocar aqui, ó. Aqui, corzinha azul, o nosso zinco aqui, ó, é 0. E nos produtos, quem está em substância simples é o cobre. O NOx é... perdão, vou trocar, porque é outra substância. Aqui eu vou colocar vermelho. É 0. Tudo bem? Perfeito. Primeira parte a gente fez. Agora tem que ver o NOx das outras substâncias. Vamos olhar o cobre aqui, ó, nos reagentes. Se o oxigênio tem um NOx igual a -2, a gente precisa de uma substância que tenha um NOx que vá zerar esse oxigênio. Ou seja, para zerar o -2, o NOx do cobre será mais 2. Tudo bem? Oxigênio é -2, cobre tem que ser mais 2. E aí a gente zera. Tudo bem? Perfeito. E aí eu já quero fazer a primeira observação. Seguinte, galera. Ele foi de -2 para 0. De +2 para 0. O que aconteceu com esse NOx? Esse NOx diminuiu. Ó, vou colocar aqui, ó. Ocorreu uma diminuição do NOx.
ele foi de mais 2 para 0, tá? Sempre que ocorre uma diminuição do NOx, esse efeito, ou esse fenômeno, ganha o nome de redução. Por quê? Porque reduziu o NOx. Então, é um processo de redução. Tudo bem? Redução. Perfeito. Agora a gente vai lá ver o zinco. Ó, aqui é menos 2 também o oxigênio. Tem a regrinha do oxigênio que é menos 2. Quanto que vai ser o zinco? O zinco vai ser mais 2. E aí a gente vai registrar aqui. Foi de 0 para mais 2. O que ocorreu com o NOx? Ó, o NOx aumentou. O NOx aumentou. Toda vez que uma substância tem o seu NOx aumentado durante a reação, a gente diz que ocorreu uma oxidação. Ocorreu uma oxidação. Tudo bem? O NOx do zinco foi de 0 para mais 2. O zinco oxidou. E o cobre do óxido de cobre 2 foi de 2 para 0. O cobre do óxido de cobre 2 sofreu uma redução. Sofreu uma redução. Até aqui, beleza? Ficou claro? Sempre um processo que ocorre redução, uma outra substância vai sofrer oxidação. Redução e oxidação. Por isso, processo redox. Perfeito? Ficou claro? Tranquilo? O que a gente observa aqui, gente? A variação do NOx das duas substâncias é igual, não é? O que a gente percebe? Lá na oxidação, ocorreu um delta igual a 2, ou seja, ocorreu o zinco que estava aqui perdeu 2 elétrons e o cobre ganhou 2 elétrons. Tá? O cobre estava mais 2, ganhou 2 elétrons, que é negativo, ficou 0. A quantidade, vou até colocar aqui um NOx também, o delta. Delta igual a 2. Esse delta foi igual? Foi igual. Então quer dizer que a variação, a transferência de elétrons foi igual. Tudo bem? Foi igual. Quando esse delta for igual, a reação vai ser 1 para 1 para 1 para 1. Nesse caso, ó, 1. Um cobre perdeu 2 elétrons. Perdão, ganhou. Um zinco perdeu 2 elétrons. Então ficou 1 para 1. Ficou claro, galera? Aqui, via número de oxidação, a gente percebe que essa transferência foi igual. Enquanto o zinco perde 2 elétrons, o cobre ganhou 2 elétrons. Perfeito? Ficou claro? Feito. Agora vejam o seguinte, a gente tem uma equação bem maior, extensa, com várias espécies sendo formadas. De novo, nós vamos determinar o NOx dos elementos nos reagentes e nos produtos. Vou começar por uma substância simples. Quem? O Cl2. Aqui, ó, no Cl2, o NOx é igual a 0. Tudo bem? NOx do cloro é igual a 0. Vamos observar, galera, o NOx do cloro no produto, no reagente, tá? Então, ó, o hidrogênio aqui. O hidrogênio tem o NOx mais 1. Tem uma regrinha, né? Do hidrogênio, NOx mais 1. Para zerar, para ficar igual a 0, eu preciso de uma substância que tenha um NOx igual em sinal contrário. Ou seja, o cloro nesta situação vai ter o NOx igual a menos 1. Sim? Ficou claro? Então, ó,
O NOx do cloro era menos 1 no reagente. Lá no produto ficou 0. E aí você me pergunta, peraí, professor, tudo bem, eu entendi que substância simples é 0 e que o cloro com hidrogênio é menos 1. Mas a gente tem vários outros cloros ali, né? A gente tem o cloro aqui com potássio, o cloreto de potássio e o cloreto de manganês. Vamos olhar o NOx aqui? Então, ó, galera, o potássio é um elemento do grupo 1, então o NOx é mais 1. Certo? Ou melhor, teremos que observar, aqui tem um errinho, e eu vou consertar esse errinho, né? Por quê? Porque aqui, sem querer, quando eu peguei da internet, ó, apareceu um 2, não tem esse 2 aqui, tá, gente? Tô até conferindo no meu livro aqui, esse 2 não tem, está errado. Perfeito. E para zerar esse mais 1, o NOx aqui é menos 1. Então, ó, vou até puxar para cá. Galera, eu tenho que sempre comparar o reagente com o produto. Era menos 1 aqui, não era? Ó, menos 1. Aqui também é menos 1. Teve alteração de NOx para essa substância? Não teve alteração de NOx. Se não teve alteração de NOx, eu não vou comparar esse carinha aqui. De novo, no reagente era menos 1. No produto é menos 1. Teve alteração? Não, não teve alteração. Então, não teve transferência de elétron. A mesma coisa aqui, galera. Ó, o manganês, não tem regra para o manganês, tá? Mas tem regra para o cloro. O cloro, no caso, quando está ligado a alguém, por ser do grupo 17, o NOx é menos 1. O manganês, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Para zerar o manganês vai ser mais 2. De novo, o cloro aqui era menos 1. Aqui continua menos 1. Não teve alteração. Então, galera, não teve transferência. Eu só vou levar em consideração substâncias em que ocorreu mudança do NOx. E na nossa situação, levando em consideração o cloro o HCl formou o KCl, o MnCl2, mas formou o Cl2 também. Só comparo quem teve alteração de NOx, que no nosso caso é com Cl2. Então aqui, ó. Opa, Ctrl Z. Vou para a canetinha, Shift e bora lá. Aqui, ó. O que aconteceu? O NOx aumentou, foi de menos 1 para 0. Então a gente coloca aqui o NOx. Ocorreu um aumento do NOx. Esse aumento do NOx a gente chama de oxidação. Professor, por favor, ajuda uma coisinha. Como que a gente calcula o delta? Quanto foi que variou? Percebam uma coisa, gente. Escolham sempre a substância que tem um maior número de átomos. Professor, essa aula está cheia de informação. Como assim? Ó, eu não tenho HCl no reagente? No produto eu não tenho Cl2? Em qual das substâncias eu tenho mais Cl? Opa, no Cl2. Então, ocorreu uma variação igual a 1. O delta foi igual a 1. Mas foi 1 para cada cloro. Então, vou multiplicar por 2, porque eu tenho 2 cloros aqui. O delta será igual a 2. Vou até dar uma esfumaçada aqui, ó. Professor, por quê? O seguinte, galera, eu ainda não sei quantos cloros tem aqui, ó, na frente. Mas eu sei que do que eu tinha aqui, 2 formaram Cl2. Então você vai escolher a substância que tem um maior número de átomos, 2, e multiplica pela variação. Foi de menos 1 para 0. Delta foi 1. 1 para cada cloro. Quantos cloros eu tenho? Eu tenho 2. Até aqui, tudo bem? A gente diz que é o ramo
é a linha em que ocorre a oxidação. O ramo da oxidação. O ramo da oxidação. Agora eu vou para o azul. Ó, se tem oxidação, tem redução. Eu preciso ver a substância que sofreu redução do NOx. Beleza. Galera, dica. Oxigênio não vai ter o NOx tão alterado, tá? Aqui vai ser -2. Aqui também vai ser -2, gente. Tem uma regra fixa para o oxigênio. É difícil que ocorra variação do NOx. O potássio também, ó. O potássio tem uma regra para o potássio, tá? Ele é do grupo 1, ele vai ser +1. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui é +1, aqui é +1 também, não teve alteração. Aqui é -2, aqui é -2 também, não teve alteração. Quem que teve alteração aqui? Foi o manganês, tá? Ó. O manganês aqui é +4. Vou até colocar aqui, ó. +4. Que a gente calculou, tá? No caso... Opa, peraí, só um instantinho. +4 não, professor, tá difícil, ó. Vamos calcular direitinho. Cada cloro vale -1. -1 vezes 2, -2. Para zerar, eu preciso de +2. Então, o do manganês é +2 para zerar. De novo, -1 vezes 2, -2. Para zerar, eu tenho que ter em mesmo valor, sinal contrário, +2. Vamos ver o manganês aqui no reagente. Como que fica? Vamos ter que montar a equação, tá? Porque senão fica ruim. Fica assim, ó. O potássio é +1. O manganês é X, porque eu não sei. O oxigênio vai ser 4 vezes -2. 4 vezes -2 igual a 0. Vai ficar 1 mais x menos 8 igual a 0. X menos 7 igual a 0. X igual a mais 7. Então, vou anotar aqui, ó. Do manganês é mais 7. E vou ligar ao manganês do outro lado, tá? Então, o que que a gente tem aqui, galera? Saindo de um NOx +7, um NOx alto, para um NOx +2, tá? Ocorreu uma diminuição do NOx ou uma redução, processo de redução. Onde o delta aqui igual a 5. Ocorreu uma transferência de 5 elétrons entre um e outro. Tudo bem? Então agora coloca o balãozinho aí no seu caderno. Primeira etapa, determinamos o NOx. Segunda etapa, verificar quem oxidou, quem reduziu e o delta. Terceira etapa, inverter os deltas. Vou até colocar aqui na nossa outra pagininha, ó. 1. Determinar os NOx. Nós determinamos os NOx das substâncias. Perfeito? Depois, 2. Determinar quem oxidou e quem reduziu. Tá? E aí a gente determinou quem oxidou e quem reduziu. Tá? Depois a gente fez o quê? Ó, 3. Calcular o delta, a variação de elétrons. Tudo bem? Vou puxar um pouquinho aqui para trabalhar o toque.
Opa. Mais um. Depois que a gente determinou o delta, a variação, a gente precisa inverter os valores dos deltas no ramo da oxidação e no ramo da redução. Professor, como que é isso? Galera, olha aqui. No ramo da redução, que é o azul, o delta foi 5, certo? Onde eu vou colocar esse 5? Eu vou colocar o 5 lá na substância da oxidação. A gente não usou o cloro? Usou, professor. Vou colocar aqui, ó. 5. Tudo bem? Perfeito? Tá. E quanto que foi o ramal da oxidação? Não foi 2? Foi 2, professor. Então eu vou colocar lá no manganês, na substância que sofreu redução. Coloquei 2. Está vendo que eu inverti? Agora a gente vai para um balanceamento como se fosse o balanceamento do método de tentativas e erros. Quantos manganês a gente tem aqui no reagente? São 2. Quanto que eu tenho que ter no produto? São 2. Perfeito? Tranquilo. Tá? Agora, quantos potássios eu tenho no reagente? Professor, eu tenho 2. No produto eu também tenho que ter 2. 2 potássios. Aqui eu só tenho 1. Multiplica por 2 aqui, ó. Beleza. Acertei a quantidade de potássios. Agora a gente vai acertar a quantidade de oxigênio. 2 aqui vezes 4. Total 8. Aqui, ó, eu tenho 2, certo? Eu tenho 2. Perfeito? Até aí tudo bem? Ah, professor, mas peraí, para um pouquinho. Você não falava que o oxigênio, lá no balanceamento, métodos de tentativas, era a última coisa? Perfeito. Deixa o oxigênio por último. O que a gente vai olhar aqui, que já dá para olhar? O cloro. O cloro. Quantos cloros a gente tem nos produtos? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Aí já são 6. 5 vezes 2, 10. Então, 6 mais 10 são 16 cloros. Vou colocar aqui, ó, galera. 16 clorinhos. 16 cloros. Só falta a água. Quantos hidrogênios eu tenho? 16. Certo? Quantos hidrogênios eu tenho? 16. Ué, e aqui desse lado eu tenho só 2. Eu vou pôr 8. Tá? Então, gente, a gente calculou o número de oxidação de todas as substâncias. Depois, verificamos quem oxidou, quem reduziu. Depois, calculamos o delta, qual foi a variação, levando em consideração que aqui tinham 2 cloros, certo? Depois, a gente inverteu os deltas. Olha aqui. O delta do cloro, né, era 2. Era 2. Eu coloquei esse 2 aonde? Para o manganês. O delta do manganês era 5. Eu coloquei para quem? Para o cloro. Depois eu fiz um método de tentativas e erros, comparando elemento por elemento. Então, se a gente pudesse colocar aqui, a última etapa, etapa 5, é fazer comparações via método de tentativas e erros. Coloquei aqui, puxei um pouquinho para cá, e é isso aí.
que é o balanceamento pelo método redox. Se você tentar fazer esse balanceamento aqui, gente, sem levar em consideração a transferência de elétron, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Porque você vai chegar em valores que não levam em consideração quantos elétrons foram transferidos. Perfeito? Não é um assunto tão simples, mas é de extrema importância para estudar as pilhas que vêm para frente. Tá bom? Tá com dúvida? Volta nessa aula, volta nos pontos de determinação por tentativas e erros e refaça esse exercício. Tudo bem? Perfeito? Eu agradeço a atenção. Se liga na química, curte, dá um like e tchau. Um abraço, galera.